Você provavelmente está ouvindo nos últimos dias falar de Asbury, um avivamento ou um movimento que está acontecendo. Eu sou Renato Marques, canal Fora da Caixa. Fique comigo até o final do vídeo e vamos falar sobre este acontecimento. Graça e paz, sejam todos mais do que bem-vindos ao canal Fora da Caixa, o canal que faz você pensar. Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos, está acontecendo algo em uma universidade em que muitas pessoas estão dando as suas opiniões, estão deixando seus comentários. E o que você acha que está acontecendo? É um movimento, é um mover ou um avivamento? Eu quero deixar aqui a minha opinião, depois de algum tempo de estar acompanhando tudo pela internet, quero dar a minha opinião do que está acontecendo lá. Pelo que levantei, pelo que pesquisei, realmente é um avivamento. Quando se fala em avivamento, às vezes você acompanhando e sei que está sendo transmitido ao vivo, quando se fala neste termo avivamento, as pessoas às vezes imaginam barulho, imaginam pessoas pulando, imaginam pessoas sapateando, como às vezes acontece em muitos cultos em denominações, principalmente aqui no Brasil. Mas avivamento, pelo que eu conheço das Escrituras, é mudança de vida. Avivamento é conversão de pessoas, é curas acontecendo. Não é sapateio, não é pular, não é rodopiar. E o mais interessante é que tudo começa com uma mensagem simples. Quero deixar aqui depois o link desta mensagem. Eu vi a mensagem, uma mensagem simples em que o pregador, não aquele pregador de nome, o senhor fulano de tal, ou enfim, o teólogo, não. Uma das pessoas lá da universidade pregou e falou sobre o amor, falou sobre render-se aos pés de Cristo, de levar esta mensagem de amor para todo mundo. A partir disso, ele encerra a mensagem, vem o grupo e começa a cantar. E ali então começa tudo do que está acontecendo lá em Asbury. Então eu parei primeiro, eu comecei a analisar o que estava acontecendo. Eu cheguei a pensar de início que era um mover. Mas, na verdade, depois de relatos de pessoas que foram curadas. E não foi assim, olha, vem aqui à frente, eu vou orar por você e você vai ser curado. Não, naquele ambiente onde está ali horas de oração e de louvor, em que o que eu observei que uma das músicas que muito se cantou foi a Agnus Dei. Naquele ambiente, aquele acontecimento, pessoas foram curadas. Pessoas começaram a arrepender-se. Pessoas começaram a quebrantar-se diante de Deus. E isto é sinal de um avivamento. Às vezes, queremos ouvir barulho devido à nossa cultura, ou por muitas vezes fazermos parte, estarmos inseridos neste contexto. Mas não, meu amado, avivamento é mover do Espírito na vida das pessoas, como está acontecendo lá. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o pastor Augusto Nicodemos. O que ele falou, eu achei interessante. Tenho minha discordância teológica com o pastor Augusto Nicodemos, mas
apesar de todo o respeito que eu tenho por ele, ele disse algo muito interessante. E eu vou colocar aqui parte do vídeo em que ele fala sobre isso e depois eu dou a minha opinião. Vamos assistir ao vídeo. Bom, a pergunta é se isso é um verdadeiro avivamento. Bom, para dizer isso a gente tem que definir avivamento, né? E existem ideias diferentes a respeito do que seja. Eu vou seguir, naturalmente, o pensamento do cristianismo reformado a respeito dos avivamentos espirituais. Um avivamento espiritual, ele pressupõe que houve um declínio, senão a palavra avivamento nem faz sentido, né? Então, avivamento fala de vida, e só faz sentido falar de vida se antes o estado era de morte. Então, nós sabemos que a tendência natural do coração humano, mesmo do crente, é o declínio espiritual, o amortecimento. Se a gente não cuida, se a gente não usa os meios de graça, se a gente não procura aqueles recursos que Deus deixou, a tendência do nosso coração é conexão. Bom, desculpa aí a pausa, né? A conexão aqui está péssima, né? Eu devia ter ido para o estúdio da igreja, né? Onde a conexão lá é bem melhor. Pensei que daqui de casa daria bem. Mas de qualquer maneira, o avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus. Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver, nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Muito importante num reavivamento espiritual é você observar o seguinte: já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus, o Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Então não é só quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, mas uma nova apreciação da pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, a sua beleza, a sua majestade, a sua pessoa adorável, sua pessoa amável, e a pessoa fica, o crente, né, que num avivamento espiritual verdadeiro, ele sente esse gozo, essa alegria, esse amor profundo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual, como o nome está dizendo, é quando o Espírito traz uma nova vida a igrejas, indivíduos que se encontram amortecidos pelo pecado, pela dureza de coração, pela idolatria e pelo mundanismo e uma série de outros fatores. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é, se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de
avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem essas coisas aí que eu mencionei. A pregação da palavra, há arrependimento, há oração, há confissão de pecados, há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. Então eu creio que é seguro a gente dizer que, pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno, se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, meu irmão, meu amado, você viu um homem, um pastor como Augusto Nicodemos, aí reformado, por assim dizer, falando do que está ocorrendo e que realmente ele concorda que é um avivamento. E também tenho a mensagem da pregação que foi feita, traduzida, né? Eu tenho ela e eu vou deixar o link. Vou deixar o link para você acessar e ver como foi simples a mensagem. Não era um pastor de renome internacional, não pulou, não gritou, vestido simplesmente a caráter, e falou do mover do amor de Deus nas vidas, e que eles e mais as pessoas ali que provavelmente daqui uns meses estariam retornando para os seus lares, porque é uma universidade, estariam ali se formando e retornando, e que levassem esta mensagem deste amor não só para as suas famílias, mas para toda a sua comunidade. Desta mensagem, meus amados, que impactou ali, impactou todo, começou com adolescentes, por assim dizer. Impactou e começaram a adorar e começaram a orar, e foi chegando e começou a ficar uma coisa ininterrupta, e passou a noite, virou, e pesquisando aqui, só neste final de semana, mais de 20.000 pessoas foram para aquele lugar. Muitas pessoas estão indo, inclusive pessoas do Brasil. Eu ouvi os comentários de Helena Tanuri, do pastor Anderson Silva, eu vi comentário de André Valadão, todos unânimes estão dizendo: Deus está avivando aquele lugar. E queira Deus que isto se propague pelo mundo e chegue até nós, apesar de nós mesmos começarmos a orar, começarmos a buscar a Deus, nos voltarmos mais para o Senhor, quebrantarmos. Você pode ter certeza que o avivamento começa. Não vai ser barulho, não vai ser reteté, mas vai ser pessoas olhando para nós e querendo também este Deus que em nós exala, vendo a paz que há em nós, vendo a conduta de vida nossa, vão querer também ter esse Deus. Pessoas vão ser curadas. Isto vai ser um avivamento. E possamos orar a Deus e pedir que este avivamento também venha sobre o Brasil. Muitas coisas eu sei que precisa acontecer, mas que possamos orar. Meu amado irmão, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixe no vídeo seu comentário, o que você acha de tudo isso que está acontecendo em Asbury. Se você concorda, discorda, se você tem discordância, que a sua discordância seja apenas no campo argumentativo, não ofensivo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho das notificações e marque todas as vezes
que eu postar um vídeo, você será notificado pelo YouTube. Deixe o seu like e compartilhe pelo menos com mais 3 pessoas. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, se o Nazareno assim nos permitir.